Efésios 4, do 25 em diante até o versículo 1 do capítulo 5, diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com necessidade. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Olha para mim, por favor, igreja. Não se distraia. Toda a sua atenção eu peço. É a única coisa que eu peço de você. Até para que não seja em vão a sua vinda. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha, ali no versículo 25 tem um título. Na minha versão diz assim: Exortações à Santidade. Está assim na sua? Tá? Em algumas vão estar assim. Exortações à Santidade. O que quer dizer isso? Significa que os versículos a seguir vai falar sobre o que é exemplos de santidade. Como é que eu vivo? O que eu devo fazer? Exortação quer dizer orientação. Orientação sobre santidade. E quando Paulo vai exortar essa igreja, lá em Éfeso, sobre a santidade, ele vai dar uma aula sobre relacionamento entre as pessoas, entre os irmãos. O que eu quero dizer com isso, gente? Que às vezes a gente tem uma interpretação muito errada de santidade. A gente pensa que santidade é uma coisa, e a Bíblia, não sou eu, não é um discurso do Vander, não, a Bíblia vai nos mostrar o que é uma vida de santidade, como viver em santidade. Aliás, eu recomendo para você uma dica aqui, ó. Quem lê a Bíblia em casa? Eu aconselho você a ler o livro de Efésios. Ele é curtinho, muito curtinho. Ele tem 6 capítulos, o livro de Efésios. E se tem um livro que vai falar sobre relacionamento, como lidar com pessoas, como você tratar pessoas segundo a vontade de Deus, como você vai se relacionar com pessoas, você vai encontrar uma boa lição nesse livro de Efésios. Amém, igreja? Colossenses também é uma boa dica, mas o livro de Efésios vai falar sobre o seu relacionamento com Deus. O livro de Efésios vai ensinar sobre o ministério, a obra de Deus. Ele vai falar sobre o relacionamento com as pessoas em geral, o relacionamento com a igreja. Ele vai falar sobre o relacionamento marido e mulher. Ele vai falar sobre o relacionamento pais e filhos. Ele vai falar do relacionamento patrão e empregado, que aqui está descrito como servos e senhores. Ele vai falar muito de relacionamento. E é o mesmo livro que vai falar de santidade. Então perceba que uma coisa está ligada à outra. E é isso que eu quero explicar para vocês hoje. O nosso cristianismo, igreja, presta atenção. A nossa religiosidade, ou a nossa fé. Religiosidade aqui eu quero falar no bom sentido da palavra. Nosso cristianismo, a nossa fé,
ela é vivida, ela é para ser exercida. O nosso cristianismo, o meu cristianismo, eu vivo na sociedade. Eu vivo e exerço e aplico o meu cristianismo no meu relacionamento com as pessoas. Amém, igreja? Não é numa vida solitária, não é numa vida monástica, e muita gente entende santidade dessa forma. Uma vida isolada, uma vida onde eu vivo recluso de tudo, como um monge. Eu vou para um lugar, me tranco ali, não vejo nada, não ouço nada, não participo de nada, e fazendo assim eu estou me santificando. Desculpa, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o Evangelho ensina. Amém, igreja? Relacionamento, a vida social é uma bênção, igreja. É a gente que precisa aprender essa arte. Eu costumo chamar assim: relacionamento é uma arte. E às vezes é uma difícil arte que a gente precisa aprender. Aprender a se relacionar. Eu preciso aprender a viver em sociedade. Então santidade está muito longe de uma vida reclusa, de uma vida isolada, de uma vida onde não vê, não ouve, não toca, não se relaciona. Isso não vai agregar a mim, a você, santidade. Esqueça, porque não é isso. Eu disse aqui esses dias e eu sempre digo, vou repetir: Deus escolheu ser amado no outro. Amém, igreja? Deus estabeleceu assim. Está escrito lá em João: se eu não amo a meu irmão a quem eu vejo, como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo? Jesus disse: quando você deu de comer, deu de vestir, quando você visitou na prisão, quando você visitou no hospital a um desses pequeninos, você fez a mim. Então Deus estabeleceu que o meu amor a Ele, o meu cristianismo, a minha fé, eu vivo, não é trancado, não é isolado, não é no monastério, não. É no dia a dia, em contato com as pessoas, em contato com os meus semelhantes, família, amigo, trabalho, escola, enfim, vizinho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então é assim que Deus estabeleceu. Eu sou muito crente. Não falo com ninguém. Poxa, você é crente mesmo. Precisa rever o teu conceito de crente. Eu sou muito crente, não gosto nem de pisar na rua de tão crente que eu sou, porque o diabo está em todo lugar. O diabo. É mais diabo na boca do camarada do que Deus. Tá? Você é muito crente, então, ou você está errado, ou a Bíblia está errada. Um dos dois. Eu sou muito crente, eu não me misturo. É triste dizer isso, igreja, mas eu convivo com essa realidade. Eu conheço pessoas assim, que eu gostaria que não fossem assim. Não visita nem parente. Não conversa nem com parente. Sabe com quem que essa pessoa conversa? Com aqueles que são da sua denominação. Esses sim. Com esses eu falo, esses eu saúdo com a paz do Senhor. Esses eu saúdo com a paz de Deus. Com esses eu falo, mas se não for esses aqui, arreda. Arreda. Que santidade é essa? Que base essa pessoa tem na Bíblia, nos ensinamentos, para dizer que isso é uma vida sã? Eu quero tratar sobre isso com você, igreja. Eu quero que você entenda o que Paulo está querendo dizer aqui nesse versículo. Quero que você acompanhe comigo de volta ao texto. Eu vou ler algumas partes aqui que reforçam o que eu estou dizendo a você. Por exemplo, o versículo 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com quem? Com quem? Com o seu próximo. Então quer dizer que é com o outro, não é? Mas Paulo está falando de quê nessa passagem? Santidade. Ele está me exortando, ele está me orientando sobre a santidade. Quando ele começa a falar sobre esse assunto, ele diz o seguinte: opa, se mentir, não mente mais não. Não mente para o seu próximo, não faça isso, fala a verdade para ele. Porque somos membros do mesmo corpo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando eu minto para alguém, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Para mim mesmo. E não estou percebendo, não estou me dando conta.
O fato de eu querer tirar vantagem de alguém, me aproveitar de alguém, achando que eu estou me beneficiando e prejudicando o outro, sem eu perceber, eu estou me prejudicando. Pode ter certeza, pode não parecer no momento, mas aquele ditado que diz que a mentira tem perna curta é verdade, ela não vai muito longe. Uma hora estoura na sua cara, na minha cara. Amém, igreja? Então não minta, fale a verdade. Verdade a quem? Ao próximo. Eu quero destacar isso aqui, ao próximo. Quando diz ao próximo, está falando de relacionamento entre pessoas. Vai comigo depois, lá no versículo 31, diz assim: que não haja no meio de vocês. No meio de quem? De vocês. Não haja no meio de vocês, ou entre vocês, de um para com o outro, de um para com os outros. Não haja no relacionamento de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Eu reforço o termo no meio de vocês. Está falando de relacionamento. Estou sendo claro, igreja? Vai lá no versículo 32. Aqui deixa muito claro. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, repete comigo, uns para com os outros, perdoando uns aos outros. 2 vezes ele fala na sequência. Seja bondoso com os outros, seja compassivo com os outros, perdoando uns aos outros. O que é isso senão relacionamento? A vida em comunidade, a vida entre as pessoas. E ele vai dar o exemplo a ser seguido. Lá no versículo 1, capítulo 5, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. O 2, e vivam. O que quer dizer vivam? Convivam entre vocês em amor, como Cristo nos amou e se entregou por quem? Por nós. Olha Cristo dando exemplo. Ele fez por nós. O que ele fez foi pelo coletivo. O sacrifício dele foi pelas pessoas. O sacrifício dele foi por mim, foi por você. Não foi um sacrifício egoísta, buscando uma vantagem para si próprio. Mas tudo que ele fez, passou, sofreu humilhação, dor, vergonha, exposição, traição, cusparada na cara. Tudo que ele passou não foi por ele próprio, para um benefício próprio, mas foi por nós. Diga glória a Deus. Paulo vai dizer o maior exemplo de quem vive pelos outros e para os outros. Quem se doa, quem se importa. O maior exemplo de quem está interessado no bem-estar do outro. Então, santidade, igreja, está longe desse fanatismo, dessa coisa. Você quer ver um outro exemplo? Os 2 principais mandamentos. Tem um que é o principal, é o maior de todos. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o próprio Jesus chama o segundo de principal também. Ao ponto dele perguntar quais são os 2 principais mandamentos. E qual é o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Tem outros mandamentos, mas esses 2 têm destaque. E às vezes eu acho que é só o primeiro. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, ele tem a cabeça erguida assim. Olha para mim, por favor. Ele tem a cabeça erguida assim. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Nossa, que coisa linda, que exemplo de santidade. Olha, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. E se alguém cutuca ele aqui, sai, diabo. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. E se alguém chama ele aqui, sai, Satanás. Eu estou adorando a Deus. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Que coisa linda, eu amo a Deus. E alguém precisa dele, arreda. Não toca. Me deixa adorando meu Deus, eu quero ser santo. Gente, é aquele exemplo da cruz, mais um exemplo. Você já deve ter ouvido isso falar. É clichê, muita gente fala. A cruz tem uma haste voltada para cima, não é isso? Representando o amor a quem? E a cruz tem uma haste na horizontal, representando o quê? O amor ao próximo, o amor aos outros. Quem quer ter uma vida de santidade? Guarda tudo que você está ouvindo aqui nessa manhã, para que você não tenha uma interpretação equivocada de santidade. Deus está contando com você para você ir. Jesus disse aos discípulos: ide, ide. Não é se tranca na igreja, não.
Ele disse, olha que Deus está me dando aqui agora. Ele disse por um momento, por um período, fique em Jerusalém. Fica lá, não saia. Até que do alto sejais revestidos de poder. Pronto. Cumpriu esse dia, que era o dia de Pentecostes, o Espírito desceu. Agora não é fiquem em Jerusalém, agora é ide. Vão pelo mundo. Agora que vocês receberam a capacitação, agora que foi depositado em vocês o bom depósito, o Espírito Santo, agora saia, vão, percorram, andem, e por onde forem, levem a mensagem, o Evangelho, com palavras ou sem palavras, falando ou agindo, levem o que vocês receberam. Então a ordem, depois que você é iluminado por Deus, depois que você recebe o Espírito Santo, não é mais se tranque, não, mas a ordem é vá, porque ele disse ide. Amém, igreja? Amém. Então, a mensagem de Deus é para que você vá e viva. Lá no seu trabalho, deixa esse aroma agradável, essa fragrância espalhar entre as pessoas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu já preguei aqui. Gente, se eu for falar disso aqui, eu vou ficar um dia inteiro. Eu vou tentar resumir o máximo. Eu já falei aqui do sal dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro serve para alguma coisa? Presta para alguma coisa? Só está salgando a ele mesmo, ou seja, chovendo molhado. É inútil. Para que presta um sal preso, tampado dentro de um saleiro? Para nada. Mas onde ele chega? No arroz? No cuscuz? Onde ele chega? No caldinho? Esse friozinho tá bom para caldinho, né, gente? Onde ele chega, o que ele faz ali? Ele muda. Dá o sabor. O sal traz conservação, dá sabor, ele muda. O sal é um agente modificador. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O sal é um agente que muda, modifica. Onde ele chega, onde ele entra, ele modifica. Então eu não posso ser um sal dentro do saleiro e achar que com isso eu estou vivendo uma vida de santidade agradando a Deus. Diga para quem está do seu lado, você precisa aprender a se relacionar. É uma arte difícil, repito, mas necessária. Essa palavra é para mim, igreja. Deus está falando com você, mas está dando lapada em mim aqui também. A gente precisa. A gente precisa viver o nosso cristianismo sem hipocrisia, sem fingimento. A gente precisa aprender a viver o cristianismo como Paulo está nos ensinando aqui. Diga glória a Deus. Posso continuar? Então perceba que Deus nos fez seres sociáveis desde o princípio. Está lá no Gênesis, lá no comecinho. Bem no comecinho, quando Deus diz essa frase: não é bom que o homem viva só. Ponto. Você vai discutir com Deus? Eu vou discutir com Deus? Me isolar, me trancar? Ah, eu estou me santificando. Desculpa, você está equivocado, não está se santificando. Sal no saleiro, não presta, não serve. Luz embaixo da cama, não ilumina nada. Então Deus me fez sociável, Deus te fez sociável. É claro que você tem que escolher amizades. É claro que você tem que escolher quem você traz para perto, para a sua intimidade. É claro que você tem que escolher a dedo para quem você abre o seu coração. É óbvio. Mas se relacionar, dar respeito ao outro ser humano, cultivar amizades, mesmo que não sejam tão íntimas, isso é saudável. Amizade é uma bênção. Amém, igreja? Amém. Você só aprende depois a colocar limite. Pronto. Se você aprender a colocar limite, faça amigos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só aprenda a colocar limites. Fica uma observaçãozinha aqui. Isso é necessário, mas faça amigos. Se relacione. Então Deus fez a gente como seres sociáveis. E você sabe o que mais me intriga na vida de gente religiosa, igreja? Não vamos ser hipócritas, não vamos falar da outra religião, não vamos falar da nossa, do evangélico. Sabe o que mais me intriga? É que tem gente buscando unção, poder, buscando glória, dom, revelação, não sei mais o que. Quer tudo isso, que Deus derrame tudo isso sobre a vida dele. Ele quer ser ungidão.
a ungidona, o bambambam da fé. Tem gente que busca isso. Posso falar, igreja? Não sabe tratar com educação as pessoas. Não sabe tratar com respeito as pessoas. No seu vocabulário não cabe a palavra por favor, dá licença, muito obrigado. Não existe isso. É coice, patada para todo lado. Deus me dá a tua unção. Deus vai dar coisa espiritual se nem com a terrena você ainda aprendeu a lidar. Deus vai te encher da virtude do alto, coisas espirituais, insondáveis, grandiosas. Se você não aprendeu o linguajar da terra, o tratamento da terra, o relacionamento da terra, não sei pedir desculpa quando erro, não sei pedir por favor quando eu preciso de algo, não sei ser delicado, gentil com as pessoas, mas eu quero o céu na minha vida. Desculpa. Você não sabe lidar com coisa terrena, vai receber espiritual. Você acha que as coisas de Deus é mercadoria, é como objeto, é banana, é uma coisa qualquer? Não. Mas eu não quero que você pense que é um discurso meu. Por isso eu insisto em voltar para o texto. Por isso eu insisto em voltar para a página da Bíblia. Paulo está ensinando santidade, ele está linkando as duas coisas. Ele está vinculando as duas coisas. Santidade no relacionamento. Santidade anda de mão dada com o bom relacionamento com as pessoas. Diga glória a Deus. Mentia, não mente. Não faça isso com o seu próximo. Ele vai dizer, se você se irar, é natural o ser humano se irar, mas não eleve essa ira ao ponto de você pecar. Então irai-vos, mas não pequeis, está escrito. Roubava, não roube. Você está prejudicando alguém. Vá trabalhar para se sustentar. E ele vai continuar dizendo, estou resumindo aqui para vocês, da boca de vocês nenhuma palavra suja, torpe, ofensiva, mas só aquela palavra que é boa para edificar. Ou seja, nas minhas palavras eu demonstro se eu estou preocupado com o outro ou não, se eu respeito o outro ou não. Aquilo que eu falo, como falo e por que falo, pode ferir a outra pessoa, pode machucar a outra pessoa. Eu não estou sabendo me relacionar, então eu tenho que medir as minhas palavras, sim. E se vai sair alguma coisa da minha boca, que saia algo bom para a edificação do meu próximo. Amém, igreja? Está dando para entender direitinho? Então vai dizer depois, ó, longe de vocês, que não tenha no meio de vocês, lá no 31, amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, qualquer outra maldade. Não faça isso. Trate bem as pessoas. Tem uma outra passagem que diz, aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça isso por eles. Olha que princípio, igreja. Parece óbvio, não parece? Mas mesmo tão óbvio, está distante de muitos de nós. Aquilo que eu quero que os outros me façam, então eu vou fazer isso por eles. Diga glória a Deus. Eu já vou encerrar, eu já estou acabando. Então a gente precisa rever os nossos relacionamentos. Eu preciso rever tudo isso. Posso me pôr como exemplo? Eu gosto de me pôr como exemplo porque eu não estou isento. Eu devo ser o primeiro da fila para a igreja, como modelo para a igreja. Não adianta eu estar aqui e sonhar grande no meu ministério, sonhar alto no meu ministério, e clamar, e jejuar, e fazer voto com Deus. Deus me dá uma região maior, uma igreja maior. Deus me dá um estado. Deus me dá um país para mim cuidar. Deus me dá um ministério. Não adianta eu fazer isso se eu humilho a minha esposa dentro de casa. Posso falar, igreja? Se eu sou um cavalo dentro da minha casa. Essa oração é vazia, é hipócrita. Não agrada a Deus. Eu quero muito do alto, é aquela tal coisa, é a cabeça olhando para lá. E a esposa mendiga atenção porque não tem, respeito porque não tem. Eu sou um hipócrita. Um hipócrita. Então o relacionamento no casamento já começa aí. E lembra que eu falei que o livro de Efésios é uma aula, é uma dica para relacionamento? Aqui vai falar do relacionamento marido e mulher. Leia, eu te aconselho a ler.
Então não adianta eu querer tudo isso e buscar tudo isso, mas com meus filhos, na rua, no trânsito, com as pessoas, eu sou um animal. Não peço com licença, eu empurro. Oh, meu Deus do céu. Me favorecem, me abençoam, e eu não sou capaz de dizer muito obrigado. Não, eu não faço isso. Eu vejo o direito de todos, mas eu só sei enxergar o meu direito. Embora eu perceba a minha volta o direito de todos, eu penso no meu. É o meu, eu primeiro, eu na frente. Eu na frente, eu primeiro. Os outros são os outros. Então eu sou essa pessoa grossa, indelicada. Desculpa, igreja. Todo o meu jejum, toda a minha busca, todo o meu clamor, principalmente se o meu jejum, a minha busca, o meu clamor for pedindo santidade, tempo perdido. Tempo perdido. Tudo em vão. Amém, igreja? Eu tenho que ser amável com as pessoas. Eu tenho que ser doce com as pessoas. Eu tenho que ser gentil com as pessoas. Lembra de colocar limite. Repito isso para você. Mas isso não pode anular o seu bom relacionamento com as pessoas. Fizeram algo bom para você, se deu trabalho. Olha que trabalho. Olha que trabalhão, igreja. Diga muito obrigado. Dá trabalho isso? Hã? Não é um trabalhão danado abrir a boca e dizer muito obrigado? Não, não dá trabalho nenhum. Te favoreceram, te beneficiaram. Seja uma coisa pequena, seja grande, não importa. Fizeram por você, muito obrigado. Muito obrigado. Precisa passar, precisa falar. Não atropele os outros, não corte os outros que estão falando. Com licença, dá licença, levante a mão. Preciso passar, com licença. Estou falando de coisa mínima, coisa básica. Então são palavras que abrem portas. São palavras que nos abençoam. Às vezes você acha que está abençoando o outro e está. Mas sem perceber você está se abençoando. Amém, igreja? Então a gente precisa disso. Bispo, que aula que o senhor está dando? Não, não sou eu não, igreja. Eu estou lendo, está na minha Bíblia, está na sua Bíblia. Isso aqui não é palestra, não. Isso aqui não é autoajuda, não. Isso aqui é Bíblia pura. Está falando de santidade. Quem quer ser santo? Você quer ser santo? Separado? Reveja seus relacionamentos. Reveja o tratamento que você dá para as pessoas. Reveja o tom das suas palavras. Reveja tudo isso. Reveja as suas atitudes. Aí você estará começando a entender, de fato, na perspectiva bíblica, não da sua religião, da Bíblia. Do ponto de vista da Bíblia, o que é de fato viver em santidade. Aí você vai entender. Para encerrar, igreja, a gente não leu aqui, mas eu quero ler agora para você, versículo 22 ao 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar. Se deixar quer dizer se permitir, no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Sabe o que quer dizer isso aqui, para a gente acabar? Muitos de nós, igreja, precisam entender que algumas coisas têm que ser deixadas, desaprendidas, desconstruídas dentro de nós. Tem muita coisa do seu jeito, vou falar, tá? Eu falo seu jeito, nosso jeito, meu jeito. Deixa eu falar meu jeito que fica melhor. Tem muita coisa do meu jeito que eu trago lá de trás, ou da criação, ou da vida dura que eu sofri, ou das amarguras que eu vivi.
Então é tudo da minha velha vida, da minha antiga vida, e que não cabe mais nessa nova vida que eu estou vivendo com Cristo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso o senhor está dizendo que eu tenho que mudar? Nesse sentido, sim. E a Bíblia vai dizer: se permita, se deixe fazer isso. Ou seja, está na sua mão, está na minha mão. Ah, mas eu sou assim, bronco, sempre fui. Seja flexível, reveja. Olha o que a Bíblia está te ensinando hoje. Ah, esse meu jeito grosso de ser foi sempre assim, é o jeitão da madeira. Você não é uma árvore. Aliás, a Bíblia diz que a gente é barro, não é? E o barro, ele pode ser moldado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Coisa séria. Então esses versículos que a gente leu agora está dizendo o seguinte: tem coisa da velha vida que não cabe mais nessa sua nova vida com Cristo. Se deixe mudar. Se permita ser moldado, se permita ser transformado pelo Espírito de Deus. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não lembro o nome da personagem. É uma música que diz isso. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. É? Eu acho que não, eu acho que é outra. É coisa de uma poeta aí. Nasci assim, eu sou assim, você sempre assim. Gabriela, muito bem lembrado. Eu não sei se seu nome é Gabriela, mas você não pode ser essa Gabriela. Amém, igreja? Você não pode ser essa Gabriela aí. Eu nasci assim, desse jeito assim, não sei. Não, você não pode ser essa Gabriela. Se permita mudar. Diga para quem está do seu lado: se permita mudar. Tem coisa que eu tenho que deixar. Às vezes eu sou grosso porque eu vim de um lar onde o avô era grosso, o pai era grosso, e eu aprendi vendo grosseria. Você não pode alimentar isso dentro de você. Eu entendo que isso ficou aí embutido por muitos anos, mas a Bíblia está dizendo: se permita mudar, se deixa mudar, criatura. Você é barro e não uma tábua, não uma árvore. Não adianta falar que é o jeitão da madeira. Não. Deixa Deus mudar você. Deixa a fragrância de Jesus fluir através da sua vida. Amém, igreja? Amém. E perfumar cada ambiente que você chega. Então pensa bem. Eu quero que você hoje na sua casa, o caminho para casa, reflita. Põe na balança. O quão grosso eu sou, o quão gentil eu sou, e o lado da gentileza tem que pesar. Eu preciso rever isso. O quão mal educado eu sou, o quão bem educado eu sou, e o lado da boa educação tem que pesar nessa balança. Como eu trato meus filhos, eu sou amoroso, gentil, dedicado, atencioso, ensino. Dedico tempo com os meus filhos. Ou não, é na patada, é sai daqui, peste. Tudo isso precisa ser revisto, gente. Tudo isso precisa ser reconsiderado. Eu encerro dizendo: você vai morrer clamando por coisas do alto, e Deus vai dizer: aprende as da terra primeiro, senão as do alto não vão chegar até você. Você quer lidar comigo, você não sabe lidar com o teu semelhante. Aprende primeiro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Exortação à santidade. A nossa santidade, ela é vista, medida por Deus, avaliada por Deus, como a gente trata o nosso semelhante, como a gente se relaciona com as pessoas. Quem entendeu direitinho? Vamos orar, igreja? Fique de pé no seu lugar. Eu oro para que essa palavra venha produzir dentro de você essa transformação necessária. Eu digo a você, igreja, ainda que Deus não tivesse falado com ninguém mais hoje, Ele falou comigo. Deus está me exortando, Deus está me ensinando. Eu quero que você tire o mesmo proveito. Por quanto tempo a gente viveu iludido, pensando que fazer a chamada obra de Deus é sinônimo de santidade, devendo para os outros, não honrando as pessoas.
permitiu se enganar, que tanto jejum, tanta campanha, tanto monte nos aproximaria de Deus? Quando foi que a gente permitiu se enganar que uma vida de monge, isolado, trancado egoisticamente, nos levaria para mais perto de Deus? Onde foi, quando foi que a gente se enganou? Mas hoje os nossos olhos estão sendo abertos por meio dessa palavra. Hoje chega até nós exortação de santidade. E se eu e você queremos ser santos, que a gente comece a praticar nos nossos relacionamentos. Se a gente quer amar a Deus, que a gente aprenda também a amar o nosso semelhante. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque já foi pregada tanta mentira para a gente. O interesse da religião nos levou para longe do Senhor. A religião que tem um objetivo primeiro, a religião que tem na sua essência o objetivo de religar o homem a Deus, ela fez o contrário. Ela nos afastou do Senhor. E a gente pensou que obedecendo tal religião, tais mandamentos, estaríamos agradando ao Senhor. E a minha oração é para que a gente venha aprender, Pai. E se para aprender for preciso desaprender, então nos ensina primeiro a desaprender, para que depois possamos aprender direito. Não somos madeira, Pai. Não somos árvore. Somos barro. E a Tua palavra diz que a gente deve se permitir, se deixar renovar. Então, como barro, a gente se coloca nas mãos do Senhor. Pode mexer, pode tirar velhos hábitos, pode tirar aquele ranço que vem da criação errada. A gente perdoa os nossos pais, a gente perdoa os nossos avós, a gente perdoa os nossos antepassados, mas a gente não precisa repetir os mesmos erros, Pai. A gente quer fazer direito, então muda, molda, transforma, renova em nome de Jesus. O Senhor é o bom oleiro. Faça isso na nossa vida em nome de Jesus. Sara os nossos relacionamentos, mas comece primeiro sarando o nosso coração, Pai. Que a gente seja capaz de ceder a vez, de agradecer, que a gente seja capaz de pedir licença, que a gente seja capaz de pedir desculpas quando ofendermos. Tira de nós todo egoísmo, tira de nós toda arrogância, tira de nós toda soberba. A gente quer coisa do alto, mas a gente não aprendeu a viver bem na terra. Está tudo errado, Pai. A gente quer unção, revelação, dom, glória, poder, mas a gente não quer ter educação, a gente não quer ter respeito, a gente não quer honrar e respeitar o nosso semelhante. Está tudo errado. Então nos ajude, Senhor, porque só assim poderemos exalar o Teu bom perfume, só assim seremos sal fora do saleiro, só assim a luz do Senhor se fará brilhar na vida das pessoas, em nome de Jesus. Repita assim comigo, igreja: Senhor Jesus, eu sou o barro, o Senhor é o oleiro. Me renova, me molda, tira de mim velhos hábitos, velhos modos, velhas manias. Se for preciso, que eu desaprenda para aprender de novo, do jeito certo. Em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus.